Fala galera, estamos começando mais um episódio do JCast aqui no canal que fala de finanças de uma forma simples e sem financeiros. Hoje novamente aqui, Fernandinho, bem-vindo novamente aí, meu jovem. E sabe que o tema de hoje, né, que você já vai apresentar, você sabe que dia que é hoje, né? 22 de setembro, que nós estamos gravando, né? Não necessariamente é o que vai ao. Hoje é o início da primavera. E sabe o que isso tem a ver com o nosso tema? Nada. Não tem nada a ver. Mas a gente vai tentar, né? Com as nossas metáforas, vamos ver que a gente... Vamos tentar encaixar alguma coisa. Finanças pessoais para o início da primavera aí durante o negócio. Mas e aí? Quem que vai falar com a gente hoje? Vamos lá, hoje aí, Douglas Moreira, marido da Josi, empresário... professor. Eu vou deixar aí para, como sempre, se apresentar o Douglas. Enfim, é especialista, pelo que eu vi no canal, né? Fui fazer meu dever de casa ali, tá bem especializado na parte de fundos imobiliários também. Mas conta aí pra gente então, Douglas, se apresenta aí. Fala pessoal, Douglas Moreira aqui e eu sou empresário, criador do canal Ajuste Suas Finanças no YouTube. E presto consultoria financeira e ajuda a galera aí a investir em fundos imobiliários, organizar as finanças para investir, ter uma rentabilidade legal, ter um futuro financeiro mais tranquilo do que tem hoje. Basicamente é isso. Ô Douglas, bem-vindo então, obrigado pelo seu tempo, pela disponibilidade, né? Afinal, até teve que deslocar, né, de Sete Lagoas, a gente está gravando em Belo Horizonte. E a gente sabe que é caótico, né? A gente tá até conversando aqui antes, é mais com chuva, que tá chovendo hoje, né? Então a gente sabe Exatamente, quanto é caótico. Mas não sei se vocês sabem, antes de, né, mexer com finanças, eu era piloto de Fórmula 1, tô acostumado. Então foi bom. Ô Douglas, eu costumo, né? Eu também dei uma olhada no seu canal, vi que você fala, o Fernando trouxe aqui a questão dos fundos imobiliários, mas isso você fala Sim. até de outras coisas, né? A chamada lá, inclusive, está falando sobre a Anitta que saiu, né, da Nubank e tal. A gente vai falar um pouquinho mais disso. Mas eu queria entender, né, quando foi que... Eu sempre faço essa pergunta no começo. Quando foi que você teve o primeiro contato com finanças? O que despertou, né? O Fernando... Eu tava até comentando com o Marco Túlio antes, né? Porque eu falei, eu sempre fui retardado lá na sala, ficava falando de investimento pra todo mundo, ninguém tava nem aí pra investimento. E aí eu não sei em que momento, quem não sabe, o Douglas estudou comigo na faculdade, a gente fez administração junto. E aí eu falei, realmente eu não sei em que momentos que o Douglas começou a virar pra essa parte de investimentos. Sim. Conta pra gente aí. Bom, basicamente, cara, como a maioria dos brasileiros, eu não tive educação financeira, nem na escola, nem em casa. Então eu já entrei no mercado de trabalho, já recebendo ali o meu salário, e fiquei louco aquele tanto de coisa, né? Poder comprar as coisas que eu sempre tive vontade e não podia ter até então. E nisso eu acabei me endividando, entendeu? E é muito dolorido essa questão de ter dívidas, você ficar... sem dormir, preocupado, ansioso. Então eu falei, poxa, eu preciso resolver isso aqui. A partir daí, eu comecei primeiro passinho, fazer o trivial, organizar as finanças para sobrar um caixa livre para eu quitar aquela dívida. Assim eu fiz e consegui, até num tempo relativamente curto, eu consegui sair dessa dívida. Só que nessa jornada, eu já tinha criado um pequeno método para fazer sobrar dinheiro. A partir daí, poxa, o que eu vou fazer com esse dinheiro? Eu trabalhava em uma empresa privada e até então não pensava sair de lá. E não tinha nada a ver com finanças, porque além do piloto de Fórmula 1, você trabalhava com qual área antes disso? Eu trabalhava no RH da Fiat Automóveis. Então não tem nada a ver com finanças, né? Finanças, nada a ver. Aí, nisso, eu comecei a pesquisar sobre investimentos. E eu sempre tive a ideia, velho, de ter casinhas de aluguel, cara. Eu queria ser o seu barriga, entendeu? Ir lá cobrar o aluguel e ficar tranquilo. Só que para alcançar isso, um imóvel médio no Brasil custa 200, 300 mil reais e seria muito difícil eu conseguir isso num prazo médio, né? Então a partir daí eu comecei a estudar e encontrei os fundos imobiliários, tá? E eu passei a estudar, poxa, cara, legal, a gente consegue investir com pouca grana, a barreira de entrada é pequena, eu já tinha minha reserva de emergência, então eu fui
comecei a estudar muito essa questão e comecei a fazer meus primeiros aportes. E nós estamos falando isso de quando, né? Em termos Isso de data. aí, de data, foi ali por volta de 2017, 2018, ali, mais ou menos. Legal. E aí foi onde você viu a oportunidade, né? Pô, eu consigo fazer a mesma coisa que eu já planejava, mas com menos recursos, né? Começar na proporção que eu consigo, a barreira né? inicial é exatamente essa, não ter tanto recurso para poder fazer grandes aportes. Então, e eu consegui uma rentabilidade maior, um pouco maior que a renda fixa, e, poxa, legal, então vamos por esse caminho aqui. E isso foi muito legal, que cerca de 7 meses depois desse primeiro aporte, assim, eu fui demitido da empresa, e aí eu já estava recebendo alguns dividendos e tal. E nisso eu falei assim, cara, fiquei estressado, vou viajar. E aí que virou a chave mesmo, entendeu? Porque até então eu não valorizava tanto, porque é muito pouco, R$10, R$20. Aí eu fiz essa viagem e lá na viagem caiu o dividendo para mim. Eu falei assim, poxa, cara, é isso que eu queria. Eu tá de boa e tenho uma grana que... Tipo, eu não estou trabalhando. E isso realmente virou a chave para mim. Poxa, você recebeu X reais de dividendos. Isso foi maravilhoso. E nem precisou fazer igual o seu barriga de ir lá cobrar, né? Nem precisou de passar perrengue com o seu Madruga. Tem menos seu Madruga nesse segmento. Exatamente. Né? Eu eliminei o seu Madruga desse processo. Ô, Fernando, sabe que o cara é bem sucedido quando ele fala assim, eu fui demitido. Porque o cara, quando não é, ele arruma uma história, né? Então, isso não é um problema. Isso nós já estamos superados aí, né? Existia muita inquietação da minha parte lá na época. Eu queria cargos maiores, eu ficava pedindo mesmo, cara, eu tenho capacitação, eu consigo fazer, mas não veio. E veio outras coisas melhores, entendeu? E foi muito benéfico para mim, gostei. Hoje eu entendo com muita clareza que foi muito importante para mim naquela época e tem sido até hoje, né? Passar por isso. O primeiro momento aí foi então, pela sua linha do tempo aí, foi primeiro que você começou a investir como pessoa física, né? Você começou a ser um investidor fazendo para você. Isso. E teve algum momento, né, que você começou a atender outras pessoas também. Sim. Você se profissionalizou, assim, de uma certa forma? Você planejou, vou montar um negócio? Ou foi tipo assim, poxa, as pessoas, né, a gente começa a falar que tem em outros episódios, a gente fala assim, a gente começa a ser a pessoa de referência nesse assunto. Quando você começa a fazer, como a educação financeira é tão precária, né, no Brasil... Então, mesmo que você esteja começando, você já sabe muito mais do que 99% das pessoas. Sim. Então, as pessoas que vieram te procurar, você foi ajudando ali, ou você já começou, não, vou fazer isso, vou cobrar, vou ganhar grana com isso também, não só como investidor, mas sim como profissional. Ainda quando eu estava na empresa ainda, uma moça que trabalhava do meu lado, ela ia casar e faltava poucos detalhes assim para ela concluir o preparativo para a festa dos sonhos dela. E ela me pediu um dinheiro emprestado. E eu falei assim, poxa, cara, eu não vou te emprestar dinheiro não, mas o que você quer fazer com esse dinheiro? Aí ela, eu preciso para isso, e eu quero comprar tal coisa, eu vou dividir tantas vezes, eu vou dar uma entrada. Poxa, cara, você me dá aí 3 meses, você vai casar quando? Ela é casada daqui a 1 ano. Se você me der 3 meses, eu consigo fazer você juntar esse dinheiro aí. Organizar suas finanças. Organizar suas finanças, porque ela ganhava, eu sabia quanto que ela ganhava. E eu já estava fazendo sobrar dinheiro. Olha, se organizar bonitinho aqui, você vai ter X reais na data tal. Vou mesmo? Pô. E eu ensinei de graça. E deu certo. Aí, deu um clique. Entendeu? Funciona. Poxa, funciona. Aí, a partir disso, aí ela começou a indicar. Aí eu já passei a cobrar. Porque eu tinha que deslocar da minha casa, na casa da pessoa. Geralmente era casais, entendeu? Nessa época você estava trabalhando na empresa? Na empresa ainda, entendeu? Estava ainda na empresa. Nessa época ainda eu não investi em fundos imobiliários. Mas isso já me deu aquele clique. Poxa, isso pode virar uma fonte de renda para mim, entendeu? Muito mais focado em orçamento do que no investimento ali. Em orçamento. Até porque era uma realidade minha até aquele momento, entendeu? Eu não me sentia assim confortável de passar uma coisa que eu não fazia tanto, fazia mais ou menos, como era o caso dos fundos imobiliários. Até então eu não dominava tanto, Sim. Entendeu? E até porque não é um produto, depois a gente pode falar mais eu acho que vai ter um momento aqui que a gente vai entrar em mais detalhes, mas
não era um produto tão popular ainda também, Não né? é, O fundo não imobiliário é relativamente novo no mercado de investimentos, né? Exatamente. No Brasil, né? E Exatamente. é relativamente pequeno ainda o mercado, né, também. Perto do potencial, perto do que a gente vê lá Exatamente. fora, né? Mais pra frente a gente vai falar disso, mas é um dos motivos pelos quais eu tenho virado mais o meu conteúdo para isso. Hoje temos mais de 200 milhões de habitantes. Hoje na Bolsa tem 1 milhão e poucos de fundo imobiliário. Não sei ao certo, mas está nessa casa aí. Então, a margem de crescimento é enorme, entendeu? Haja vista que o sonho do brasileiro é ter uma casa própria. O brasileiro tem essa paixão por imóvel físico. O sonho da casa própria está impregnado, né, na mentalidade do brasileiro. Então, quando a pessoa consegue, além de alcançar o imóvel próprio, que é um sonho, ela consegue ter renda de imóveis de um jeito tão simples como é a partir dos fundos imobiliários, quem quiser aprender, um passo a passo, tem como fazer isso de várias formas, entendeu? E eu entro nesse espaçozinho aí. Então, sua consultoria era meio que uma consultoria inicialmente de organização financeira e não efetivamente de investimento. Não entrava. Hoje ainda você faz os dois? Hoje eu faço mais, porque é o seguinte, como eu estava falando aqui antes, a pessoa ela vem querendo fazer renda com investimentos. É que é um milagre, né? Chega querendo um milagre normalmente, né? Querendo um milagre, exatamente. Só que aí eu meio que trago a pessoa para a realidade, analiso ali a situação dela e mostro, olha, dá para a gente fazer o que você quer, mas você precisa desse colchão aqui, dessa organização, entendeu? E aí ela sai da consultoria, ela sai desse trabalho já investindo, entendeu? A capacidade de aporte dela que fica comprometido em virtude de uma ou outra coisa que ela construiu aí de forma errada no passado, entendeu? Mas eu pego toda essa linha e deixo ela já investindo passo a passo. Hoje você não está vinculado a nenhuma instituição, né, Douglas? Hoje você faz o trabalho de consultoria, orientação e a pessoa ali deixa ela pronta para ela fazer. Como é que é esse processo assim, na prática assim, também? Só antes de você perguntar como é que eu não sei se você pensa aí para esse mercado assim, dessa forma também. Né? Eu já vejo, eu recebi convites, vejo possibilidades, sim. Sim, é possível, mas nesse momento, como tem algumas coisas rodando, meus próprios produtos, eu fico receoso de não ter a autonomia de poder falar o que eu quero, entendeu? Fica engessado. Porque eu tenho, por exemplo, parceiros de YouTube que meio que sofrem com isso, entendeu? Não podem falar coisas que ajudariam muitas pessoas, entendeu? Enviesado pelo produto, pela meta, pela... Mas se tiver alinhado com o que eu entrego para os alunos, para os inscritos do canal, é uma possibilidade, é uma porta aberta, com certeza, entendeu? Tem que estar alinhado. Até então, eu recebi muita proposta de casa de aposta, entendeu? Não tem nada a ver. E até bom, né? Você tá falando assim, porque assim, a gente estudou administração. Coincidentemente, nós três estudamos administração. Não tem nada a ver com investimento, né? Na vida real, né? Então a gente não aprende absolutamente nada sobre isso, a não ser um pouquinho de matemática financeira que a gente usa no dia a dia. E aí vem o mercado de aposta, né? Tem um monte de coisa e o pessoal acaba confundindo, né? Então, assim, são universos totalmente distintos. Quando a gente fala de finanças para PJ, finanças para pessoa física, ainda é completamente diferente, né? Então, assim, na prática, hoje você falou assim, para os meus alunos, né? Então, você começou ali com aquela consultoria individual para casais, para pessoa física, e agora você está falando você atende individualmente ainda ou só via curso? Eu atendo os dois, porque o que acontece? Tem pessoas que têm demandas específicas e elas não querem estar em grupo, até porque são demandas muito sensíveis, a pessoa às vezes é um médico super conhecido e não quer se expor. Porque falando de interiores, tem mais ainda, né? Exatamente. Então, aí eu atendo individualmente. Mas no caso do curso online, por exemplo, as pessoas entram, ela tem ali o material gravado, porém, uma vez no mês a gente tem encontros ao vivo
em grupo, entendeu? Uhum. Para tirar dúvida, para repassar uma notícia que impacta o mercado, que afeta os investimentos que elas já estão fazendo, entendeu? E às vezes a pessoa, poxa, o que eu aprendi com o Douglas, mas ficou uma dúvida aqui, o que ele acha sobre isso? Então a gente tem esse contato próximo mesmo depois de já ter feito o trabalho. Mas o cerne do conteúdo do individual com o em grupo é basicamente o formato é parecido. Exatamente assim, mesmo. No online, o que diferencia? As pessoas estão em busca de soluções específicas para problemas específicos. É por isso que a galera compra um curso online. Ela não quer comprar um curso de organização financeira para ganhar dinheiro. Ela quer ganhar dinheiro. Como que ela ganha dinheiro? Tem lá, fundo imobiliário, tem lá, tesouro direto. Beleza. Só que aí dentro do produto eu mesmo já falo, olha, isso não resolve todo o problema. Tem esse outro produto, essa outra solução específica. Entendeu? E aí você vai casando. Numa conversa, num evento ali, antes de comprar, se a pessoa tem uma dúvida, como eu disse, a pessoa conversa diretamente comigo e eu tiro ali todas as dúvidas dela. Às vezes, faz mais sentido ela fazer a mentoria, porque aí eu vou seguindo ali mais pessoal, né? Não vou seguir um script de curso. Eu vou seguir um script para resolver o que a pessoa quer ali. Entendeu? E aí é um programa, tipo assim, a pessoa quando ela te contrata por um pacote de um ano, é mensal, Isso, o pacote inicial funciona são a sua consultoria na prática? Consultoria são 6 meses, tá? Um encontro mensal, entendeu? De 1 hora e meia, pode variar, eu não fico preso ao horário, não. E nesse trabalho eu viro meio que um personal da pessoa, entendeu? Porque a pessoa vem com crenças, vem com métodos de usar o dinheiro dela que não condiz com o que ela quer para o futuro. Então, eu meio que dou esse direcionamento mês a mês, vou conferindo o que a pessoa está fazendo, se a pessoa fez algo que está fora do que a gente planejou. Eu dou, olha, tá errado, segue por esse caminho que vai ser melhor para você. E dentro desses 6 meses a pessoa consegue ter esse resultado de, eventualmente, tiver uma dívida controlada, a gente consegue sair das dívidas, já ter caixa para investir com mais rapidez. Se ela tem muita dívida, ela pelo menos já está vendo que está diminuindo esse volume de dívida. E aí chega no ponto que a maioria das pessoas querem, que é fazer o investimento, que eu direciono mais para fundo imobiliário, e aí ela vai ver aquele dinheiro ali e isso acaba estimulando ela de forma mensal, né? Opa, o que o Douglas está falando dá certo porque está pingando dinheiro aqui. Então, aí ela não para por causa disso. Esse efeito do pingado ali, do dinheiro, né? Ele tem um efeito psicológico interessante, né, Sim. cara? Que não é só... quando a gente fala de investimento, a maioria das pessoas estão preocupadas com rentabilidade. A pessoa chega falando do racional, né? Mas na prática, o emocional enviesa ali, né? Não sei nem se existe essa palavra. Porque Muda se muito, você né? for parar para pensar, o potencial de crescimento das ações é muito maior. Porém, não são todas as empresas que pagam ali mês a mês. E aí a pessoa foca mais em rentabilidade, igual você falou. Poxa, tem que ter uma rentabilidade alta aqui para eu ganhar em algum momento. Agora, não estou falando que é melhor ou pior. Está aí nessa linha do emocional. Como as pessoas não têm esse tato, esse costume com investimentos, como é que funciona? Opa, eu coloquei um dinheiro aqui, já caiu no mês que vem. Opa, eu coloquei um dinheiro dia 28, dia 15 já caiu. Poxa, isso é bom, vou colocar mais. E aí a pessoa vai se autoestimulando e acaba tendo um resultado interessante. Eu tenho uma dúvida, Douglas, assim, tem até uma estatística que eu tentei procurar aqui, mas não achei. Eu sei que existe uma estatística que muito pouca gente consegue terminar os cursos online de fato. E sem ver, assim, as pessoas colocando em prática. Porque uma coisa é fazer o curso, outra coisa é colocar em prática. E pelo que eu vejo, assim, na consultoria, ok, ali você já deixa a pessoa em ponto de bala, você leva até na ponta. O que você enxerga disso, assim? Como que você vê? Tem isso mesmo? Não tem? No seu caso é diferente? Como é que tem, mas depende muito da tratativa do produtor do conteúdo. Uhum. Dentro das plataformas, se você consegue ver o percentual de evolução do aluno. E, veja bem, você tem um produto, você quer vender mais, você tem que garantir que aquilo funciona, de alguma resultado, forma. Né? Então, se por exemplo, entrou um aluno X, ele teve uma evolução de 50% e parou,
Você pode entrar em contato com o cara, poxa, tá precisando de alguma coisa? Tá? Eu vi aqui que você não está aplicando, você fez só 50%, você comprou há 2 meses, está acontecendo alguma coisa? E aí a gente vê uma eventual dúvida, olha, vai ter uma aula tal dia, aí você já marca uma aula com outras pessoas para estimular mais, para a pessoa ter um resultado ali, para o seu produto ficar... Às vezes a pessoa entrou também e para ela entrou achando que ia ser de um jeito e talvez ela vai precisar de uma consultoria particular individualizada. Exatamente. Né? E como eu costumo dizer, por exemplo, produtos online, eles não podem ser produtos mortos. Você criou ali, gravei uma vez e mais nunca vou gravar. Não, isso tem mutações. Mas no mercado de investimento. O mercado muda, o tipo de abordagem muda, as leis mudam, aparecem outros métodos de pesquisa, de filtro, entendeu? As dúvidas dos alunos mudam. Então, por exemplo, se o aluno entra com um produto inicial de fundos imobiliários, como no meu caso, ele já está investindo, ele vai ter outras dúvidas. Isso pode virar um novo produto, ou pode virar um novo módulo, mas aí vai de cada produtor. Tem produtor que produz lá e pronto, deixa quieto. É um produto que foi gravado há 4 anos. Agora, no meu caso específico, que na questão do online não tem tanto tempo, eu preciso fazer essas mexidas aí no produto, até para entregar mais e a pessoa se sentir estimulada a concluir o processo, entendeu? Eu tenho aqui assim, para o pessoal que precisa do Douglas, né? Precisa da gente. A gente é muito, igual você falou lá atrás, as pessoas têm demandas específicas, planos específicos e a gente tem soluções específicas para aquilo. A gente aqui, por exemplo, não atende o cara, né, Fernando, que não tem a capacidade de poupança. Né? A gente decidiu trabalhar com o público alta renda, né? Então o cara que está absolutamente endividado, o cara tem um financiamento, não quer dizer que ele está endividado, né? Então, é quase improvável a gente pegar um cliente que não tenha nenhum tipo de financiamento, né? Ele sempre vai ter alguma coisinha, mas a gente não atende esse cara porque vai muito do comportamental. A gente entende o comportamental como importante, mas a gente vai muito pro racional, né? Sim. De, cara, você precisa fazer isso, aqui o passo a passo, segue, vou estar aqui para te dar suporte. Mas você, o cara que você atende esse totalmente endividado, você ajuda o cara a sair desse... Que cara que tá só entrando cavando buraco para o fundo, né? Isso é complicado, porque eu tenho saído dessa parte. Porque é muito interno. E não adianta... Não é método quase só, né? Não é um método que vai resolver. Sinceramente, quando o cara está nessa situação de um endividamento alto, ele já tem ali hábitos difíceis de serem quebrados. E uma pessoa de fora, mesmo tendo esse olhar de fora, quebrar isso, você tem que ser muito fera aí da psicologia, porque... É porque entra numa outra seara, querendo ou não, exatamente. Eu vejo mais nessa parte lógica. Poxa, cara, aqui tá entrando o X. Isso aqui é bobagem, isso aqui dá para fazer de outra forma. Poxa, você tem um plano de internet que você paga R$300 a mesma empresa, você nunca pediu para revisar esse plano, você nunca botou um concorrente do lado desse cara para falar, tipo assim, olha cara, eu tô pagando X, eu encontrei um fornecedor desse serviço mais barato, o que você pode fazer para mim? Sabe? E vão deixando as coisas correrem. E você entrar na mente do cliente nessa situação para mudar de forma radical assim é bem difícil. Eu costumo falar, né, que a gente tá competindo contra um cara que formou em marketing Harvard. Então, o cara pega e passa na frente de uma loja, o cara fez tudo aquilo ali para poder fazer ele gastar o dinheiro dele para consumir. Exatamente. E fica a gente do outro lado tentando conscientizar, travar. Então, o desejo, o impulso ali, ele é muito forte. Exatamente. E aí, conter isso, eu não consigo. Por isso que a gente não fica confortável de fazer algo que a gente não eu entendo perfeitamente, mas foi o campo de batalha que me fez perceber, poxa, isso aqui é bem ruim. A pessoa está nesse caso aqui, nesse ponto, é bem ruim de trabalhar, entendeu? E pode até comprometer o seu marketing, porque a gente sabe que não vai dar resultado, né, cara? Entendeu? Não vai funcionar. Tanto é que hoje, por exemplo, na entrevista inicial, olha, quer mesmo? Porque é assim. Se você
ficar de mimimi, historinha, conversinha, não vai funcionar, cara. Não vai funcionar. Você tem que querer. Você está alinhado com o seu sonho, o que você quer lá na frente, você quer mesmo. Porque o Douglas vai te dar o suporte e a rota, mas quem vai aplicar é você. Eu costumo falar que a consultoria ela tem um papel muito grande aí de trazer eficiência. Exatamente. Ela é para amplificar uma situação ali ou outra, algo que você não tem. Vamos aproveitar para fazer a metáfora, né? Você sair do 1.0 e ir pro 2.0, igual o Paco falou lá. A gente tem uma meta aqui, Douglas, de 15 metáforas por metáfora, frases, simplificações, que é para tentar tirar o financeiro, né? Mas é um pouco disso. Essa eficiência é isso, né? Você conseguir acelerar mais com o mesmo potencial que você tem ali, né? Com mesmo... Como estamos falando de primavera, não dá para sair da primavera e ir pro outono, né, cara? Não tem jeito. Então, assim, a gente faz muito isso de, pô, vou melhorar com o que você tem, o que a gente consegue fazer melhor e trazer algumas opções que você ainda nem sabia que existia. Exatamente. Agora, eu tenho, né, sendo polêmico aqui, né, também, acho que nós temos esse papel. Polêmica! Lógico, é a cara do Felipe. Já percebi que você tá dando muito com o Felipe. Tá dando muito comigo. Desde que eu nasci, pô, parece. Então, que é o seguinte, o cara que é financista e fala que vai resolver esse problema que a gente está falando, é tomar cuidado para ele não estar fazendo um papel que não é o dele. Por quê? Esse cara, ele vai, na maioria das vezes, ficar enrolando o cara ali e recebendo. Sim. Aí vai ficar 2 anos recebendo um cara, ou 6 meses, 1 ano, e não vai dar resultado. Então você vai estar pagando. Assim, o que eu posso falar para quem está ouvindo a gente, se você realmente é compulsivo, você não consegue se organizar, cara, você tem que ir num psicólogo, num psiquiatra, uma terapia. Não tem nada a ver com finanças. Tem muito mais a ver com a mente. Não é isso, né? Porque chega nesse caso, nesse ponto, é comportamento, entendeu? Se você mudar o comportamento, você vai ter reflexos disso na vida financeira. Vai começar a sobrar, vai ficar mais suave alguma coisa, você vai conseguir quitar. Você está querendo suprir alguma outra demanda, exatamente, talvez, com dinheiro, né? Exatamente. Que não é o caso. Por exemplo, se você já estiver empatando, aí sim eu acredito que já é um bom start. Poxa, tem como você melhorar isso aqui que você está tendo. Mas se você está num ponto assim de endividamento extremo, e às vezes o cara não quer tomar a decisão que é preciso tomar. Porque você fala assim, beleza, o cara está extremamente endividado, mas ele tem patrimônio. De alguma maneira, o cara comprou uma casa, recebeu uma herança, o cara tem alguma forma. Aí você fala com o cara assim, cara, beleza, vamos começar do zero? Desfaz, vende, quita sua dívida, vamos começar limpinho, vamos começar aqui tranquilo. Aí também não quer. Então, por isso que a gente fala que é muito difícil, porque... você não pode tomar a decisão pro cara, né? Eu lido e já lidei muito com esse tipo de coisa nas consultorias. Eu tinha uma cliente que ela tinha 3 carros. 3 carros. Não faz nem sentido, né? Não faz sentido nenhum. E assim, ela tinha uma casada, uma filha menor de idade, a outra estava com 19 anos. Não tinha necessidade nenhuma. Mas se você bater um papo com ela, ela te convence que precisa. A cabeça dela tinha algum sentido. Se você tirar um desses carros, resolve seu problema em 12 meses. Ah, mas o que as pessoas vão falar de mim? E que não sei o quê. E que vão falar que eu empobreci, que eu não estou tendo resultado. Mas você não está tendo resultado. Elas vão falar mais cedo. As pessoas só não estão vendo. Mas você não está tendo resultado. Tanto é que você me procurou, tá doendo. Entendeu? Eu sou o Metiolate, entendeu? Vai mas arder, só que vai arder, mas olha, eu acho que para qualquer problema que você tivesse, chegasse alguém e falasse, cara, o seu problema será resolvido em X meses, em X semanas, e a pessoa de alguma forma estivesse com você do seu lado, mostrando passo a passo, não tem como muito dar errado, não. Mas a pessoa tem que querer. Vamos mais uma metáfora, então, né? Uma analogia. Nem sei se agora eu já não sei diferenciar a metáfora e a analogia, né? Que é o seguinte. Eu sempre falo com o cliente. Que o cliente fala assim, quando você tem que tomar uma decisão radical, ele fala no seguinte ponto. Ah, mas aí eu vou tomar um prejuízo. O prejuízo não está agora. O prejuízo está quando você tomou a decisão. Exatamente. Agora, você tem uma hemorragia. E você tem 2 opções. Ou você vai continuar com essa hemorragia e vai morrer, ou você tem, mesmo sendo dolorido, igual você falou aí do metiolate,
parar com isso agora. Estancar essa sangria. É o único jeito que tem de resolver. Vai doer, vai tomar um prejuízo, já perdeu, o sangue já foi embora. Não tem o que fazer. E aí você tem a opção de curar, e aí dali pra frente a gente vai ver o que vai fazer. Pra trás não tem jeito, meio difícil. Né? Eu acho assim, eu fico até chato, né, a gente falando isso, porque assim, a gente sabe o tanto que muda a vida da pessoa quando a gente consegue fazer um negócio desse. Pô, tem um monte de gente que poderia usufruir do benefício ali, ter uma outra vida, só que ao mesmo tempo é tão difícil, é tão emocional que a gente não consegue. Agora, indo para o outro lado, né, que a gente estava até comentando dos fundos imobiliários, eu acho que aí tem um efeito contrário também nesse psicológico, né? O cara começa a ver todo mês ali caindo dinheiro, todo mês pingando, aí ele coloca mais um pouquinho, reinveste, e vê aquele bolo crescendo. Eu acho que tem um psicológico contrário também, né? Com certeza. Quando a pessoa percebe isso e vê que mesmo com pouco dinheiro ela consegue fazer uma renda, isso muda muita coisa mesmo. E aí ela começa a ser meio que compulsiva para o lado positivo, entendeu? Ela consegue enxergar, poxa, cara, essa garrafa d'água aqui, se for R$10, eu consigo comprar uma cota de fundo e esse fundo vai me dar X de rentabilidade e vai me dar tantos centavos que, ao longo do tempo, vai me dar uma renda maior. Dentro do meu método tem o ponto mágico dos dividendos, que é o ponto onde um fundo imobiliário, com uma quantidade de cotas de fundo que você tem, já consegue comprar mais uma cota. Então, esse é um ponto que já dá um salto muito maior naquela bola de neve aí dos dividendos. Então, eu desenho o plano com esse passo a passo que mostra a pessoa, olha, nesse estágio aqui, você vai estar tendo esse resultado. E a pessoa vai para a próxima fase do joguinho, entendeu? Uhum. Eu uso coisas bem lúdicas mesmo no plano lá do curso, justamente para a pessoa quebrar essa questão de, é só número, é só conta, e não tem nada a ver. E para ela meio que se estimular a chegar à próxima fase do jogo, entendeu? Sim, ela gamifica o processo ali. E você falou de pouco dinheiro, né? Quando a gente vai falar principalmente, o pessoal fica, não tem dinheiro para investir. Cara, se você tiver um tesouro direto, o produto mais seguro que existe, você vai com R$30, você consegue começar. Uhum. Já no caso você falou pouco dinheiro, quanto é pouco dinheiro, né? Porque o pessoal fica em casa. Olha, eu parto do princípio que, por exemplo, se você for montar uma carteira de fundos imobiliários, começar com 5 fundos diferentes. Não começa com um, não. Entendeu? Você pode começar com um. Para ver. Tá com medo, nunca viu, compra lá uma cota do fundo mais barato. Você vê, compra e espera. Não precisa nem de analisar. Beleza. Feito isso, faz uma carteira com 5 fundos. Com 5 fundos, você consegue diversificar entre setores e, na pior das hipóteses, já vai estar na média do mercado. E diversificando, você reduz o risco. Tranquilo? Quanto dinheiro eu preciso para fazer isso? R$300, R$400 você consegue. Entendeu? Então, o primeiro passo aí seria conseguir ter esses R$400 para começar a fazer essa diversificação. Com certeza. Agora, você quer começar com uma carteira inferior a 5 fundos? Com R$10 você consegue começar. Com R$100 você consegue começar. Vamos dar um passo para trás aqui de entender o seu ponto de vista aí nesse contexto. A gente falou, você até falou aí, né, a pessoa tem que construir uma reserva de emergência, etc e tal. Para uma pessoa que está começando lá no seu método, você sugere, mesmo que ela não tenha uma reserva de emergência, ela já dedique esses R$400, R$300 para essa carteira de fundos, independente de qual seja, ou você vai sugerir geralmente para ela, ou a gente já está falando para a pessoa que já ultrapassou a barreira da reserva? A pessoa que já tem aí essa reserva de emergência. Eu não sou partidário da ideia de você tem que ter os 6 meses. 6 meses, né? Entendeu, cara? Cada um tem uma realidade. Né? Isso é uma referência. Só que, se você tem ali, se você já tem guardado tesouro direto, você tem ali R$3.000, se sente confortável com aquilo, beleza, já pode ir para os fundos imobiliários. Se você tem 1.000 e se sente confortável com aquilo, por quê? Eu explico o seguinte, olha, vai variar, vai cair ali 0,9% num dia, uma cota, isso para mim não é nada, mas para você pode ser muito. Se for tirar seu sono, doer sua barriguinha, fica lá na renda fixa, espera mais um pouco, se prepara, entendeu? Entende mais,
Porque o medo vem na falta de conhecimento. Não está claro para a pessoa. Quando a pessoa tem clareza de como funciona, aí sim ela aceita assumir um pouco mais de risco em prol de uma rentabilidade maior, em prol daquele desejo de ter renda recorrente no futuro. Entendeu? Quando a gente vai lá para pirâmide de Maslow, né, que é o que a gente vem falando aqui no escritório com consistência nos últimos episódios, acho que a gente falou. A partir do momento que você busca rentabilidade... Só para traduzir, né, sem o financeiro, agora é sem o administrativo, sei lá como é que chama aqui. Mas é a pirâmide das necessidades do ser humano, né? Começa das necessidades básicas e parte para necessidades não tão básicas, tentando traduzir aí. Exatamente. Então, a primeira necessidade básica ali, vou trazer... Porque lá tem outra, a pirâmide é um pouco maior do que a que a gente utiliza, adapta para o mercado financeiro aqui dentro do nosso método. Que é, primeiro a pessoa tem que ter renda, né? Sim. E aí sim, ela vai suprir aquelas necessidades mais básicas ali, de comer, de sobrevivência, né? A partir disso, ela vai começar a se preocupar com um pouco mais de proteção, né? Que é por isso que ela precisa de uma reserva, por isso que ela precisa de um seguro ou qualquer coisa. Então, à medida que a pessoa está buscando rentabilidade, quer dizer que essas outras duas demandas já foram supridas, né? E aí sim as realizações, etc. Sim. Então, um não elimina o outro, né? É muito pelo contrário. A partir do momento que você passou de nível, subiu para o topo dessa pirâmide, vai subindo, quer dizer que você não sobe para um, sendo que as outras não estejam supridas ali, né? Sim. Mas às vezes acontece, né? A pessoa já quer investir, ela tá precisando organizar. Como eu disse, a pessoa ela tá visando mais o topo da pirâmide, só que ela não fez a base. Então tem jeito de você construir uma casa pelo telhado. Não se constrói uma casa num terreno de areia. Não tem como. Acho que hoje a gente já bateu 10 metáforas já, a gente tá indo num ritmo legal, tô gostando de ver. E aí, falando da reserva, só pra gente fechar o tema reserva, né? Pra gente entrar nos fundos imobiliários, ultrapassando a reserva. Então a gente falou assim que é importante ter uma reserva, né? O pessoal de casa não. Os caras de finanças falam que não tem que ter reserva. Muito pelo contrário, a gente fala o tempo todo que tem que ter. Na sua analogia, pode variar, né? E eu concordo totalmente com isso. Geralmente, os livros, né, os profissionais referências vão falar que você precisa ter uma reserva de 3 meses a 12 meses do seu custo de vida, não da sua renda especificamente. E a partir disso, o que vai diferenciar? A individualidade, né? Então, se eu tenho um casal que os dois são funcionários públicos e os dois têm uma renda garantida, eu posso ter uma reserva um pouco menor, porque eu tenho ali tem uma estabilidade maior. Uma estabilidade maior. Agora, se eu sou um profissional, eu tenho um vendedor, por exemplo, que vive de comissões e a renda é muito volátil, talvez o ideal seria que tivesse uma reserva maior. Então, isso vai... Então, superado reserva de emergência, né, eu acho que a gente pode falar dos fundos imobiliários. A gente já falou um pouquinho, né, que é o seu barriga para quem não tem condições de comprar. Exatamente. A Vila do Chaves. Eu tenho um gancho aqui do fundo imobiliário que é o seguinte, que eu queria ver antes de eu queria entender primeiro assim, o que é um fundo imobiliário, para explicar isso, né? Mas já introduz. Então vai lá. Não, é porque ele falou, né? Se sua barriguinha vai doer ali, não entra. Sim. E aí eu queria ver como é que você explica isso aí pro pessoal, porque o que eu vejo? Nos imóveis físicos, aquele imóvel tem variação de preço todo dia. E a pessoa não enxerga, a pessoa não vê. Então, ela acha que não está tendo e fica tranquila com isso. Quando a gente está falando de fundos imobiliários, ela vê aquela oscilação. Então, só que, enfim, eu já tentei mostrar essa analogia, muitas vezes não é efetiva. E aí, como é que você explica isso? E aí a gente entra pro produto, assim. Olha, para a barriguinha não doer, né? Cara, conhecimento de onde você está colocando o seu dinheiro. Por que a pessoa tem tanta segurança no imóvel físico? Poxa, eu tô vendo, tá ali, tô pegando. Ela acha que ela tem um conhecimento profundo a respeito daquele imóvel, mas tem várias variáveis que cercam, que faz o preço variar, ela não enxerga, como você disse. No caso dos fundos imobiliários, pega o relatório do fundo, que vão ser 12 páginas num PDF. É o seu dinheiro, você está com medo de perder esse dinheiro. 12 páginas num PDF, você não pode ler aquilo. Então tá, o fundo X ele tem como inquilino a Magazine Luiza, o Google, o Facebook, o Nubank, por exemplo.
Ah, que legal. Ah, o Nubank tem um contrato de aluguel mais longo nesse fundo aqui. Ah, não. A Magazine Luiza tem um contrato de 1 ano só. E já estão falando lá que estão em negociação do aluguel. Então, quando você entende como que aquele fundo específico funciona, você tem clareza e o seu medo diminui. É igual no escuro, né? Você tem medo do escuro porque você não sabe o que está acontecendo. Exatamente. Então, quando você entende com clareza aonde você está colocando o dinheiro, você conhece a mecânica, sabe como é que funciona, aquele fundo específico funciona daquela forma, você perde o medo, ou o seu medo diminui bastante, aí você dorme muito mais tranquilo. E é uma outra vantagem do fundo imobiliário, a gente consegue tangibilizar isso mais fácil do que numa ação, né? Mas vamos lá então para a pergunta do Marco Túlio, como é que você explica o que é o fundo imobiliário, né? Olha, fundo imobiliário, eu explico da seguinte forma: eu e você queremos comprar uma casa para alugar, a gente já definiu o bairro, vamos comprar a casa de 100 mil reais e o aluguel vai ser R$1.000. Beleza? Eu já tenho um inquilino, a gente coloca o inquilino lá dentro. No final do mês, a gente vai repartir esse aluguel. 50% para você, 50% para mim. Beleza, pessoa? Beleza, entendi. Agora, aumenta a escala disso. Nós vamos comprar um prédio de 60 milhões de reais, só que você não tem 30 milhões e eu também não tenho 30 milhões. Então, nós precisamos de uma centena de amiguinhos para nos ajudar a aportar esse capital e comprar aquele prédio. E aí a renda que aquele prédio gerar vai ser a nossa participação, o nosso dividendo. Ah, é assim que funciona? É assim que funciona. E aí tem setores diferentes. Não é só prédio, tem galpão. E aí eu vou aumentando a percepção da pessoa dessa forma. Bem desenhado mesmo. Eu costumo só ainda brincar, né? Que a diferença é que você é dono do imóvel, mas você não pode ir lá dormir lá não, porque tem muita gente que é dono, se deixar todo mundo ficar andando livremente lá no imóvel, aí vai complicar. Exatamente. Né? Você só pode tirar onda que aquele imóvel é seu, entendeu? Igual eu sou dono do BH Shopping, eu sou dono do... Não tem problema. Tá igual quando um rapaz que começou na venda empolgado, né, Fernando? Ele foi lá no Burger King e falando que ele era dono, né? Ele ficou na fila lá e tá certo, né? Fazendo o trabalho dele, mas assim, curioso, né? Ele tinha cotas, né? Que ele era dono do Burger King e tal. E começou a questionar a menina e tal, e aí, não, porque eu sou um dos donos aqui. É na forma de falar, né? Que foi engraçado. Faz parte. E tá certo, né? Tá no final certo. da história. Não tá errado, entendeu? Depende da abordagem. Por exemplo, quando eu comecei, eu tenho investimentos em ações também, e eu comecei a perceber um pedacinho assim, mercadológico da Ambev, por exemplo. Outras marcas começaram a lançar cervejas de baixo custo. Na época, R$1,99 e tal. E a Ambev não tinha nenhum produto para esse nicho, esse subnicho, vamos dizer assim. Eu fiquei atento aqui, poxa, cara, podia lançar uma marca aí qualquer. E lançaram a Serrana na época, entendeu? Então, você vê que, tipo, esse é o olhar de dono, de entender por quê. E se eu fosse mais a fundo, eu iria participar lá de uma reunião de conselho, ouvir um áudio e tal, para entender o porquê disso e talvez eu tivesse essa resposta. Eu não procurei, mas poucos meses depois eles lançaram a marca, entendeu? Então, por aí você vê. No caso do seu amigo aí, ele tem esse filho de dono, mas ele não precisa chegar lá falando que é dono. Só entender, analisar a situação. E aí o cara, então, ele compra o imóvel, né? A gente, falando aí do fundo, ele compra o imóvel e ele vai receber um pedacinho, se ele tem... E aí a vantagem é essa, que ele não precisa entrar com 50-50. Então ele ganha escala ali, né? Porque ele vai dividir com milhares de pessoas. Com milhares de pessoas. Centenas de milhares de pessoas. E é válido falar que também tem algumas regras diferentes. Então, por exemplo, o aluguel do fundo imobiliário ele é isento. Exatamente. Quando você tem um ganho de capital, paga um pouco mais de imposto em compensação. Então, tem características muito parecidas e tem alguns detalhes ali que dão a diferença. Você lembra de mais algum, assim? Alguma outra diferença que a gente pode comentar? As grandes diferenças são essas. Você é isento de imposto de renda no dividendo, tá? Você paga imposto só quando você vender uma cota com lucro, tá? E se esse imposto for inferior a R$10, por exemplo, você pode acumular isso até chegar
essa faixa de R$10. E basicamente são essas grandes diferenças. Tem a diferença também de você não ter que se preocupar com a administração física do imóvel, rachadura, IPTU, essas coisas. Você só aporta dinheiro e recebe a participação daquilo. Porque o fundo ele é administrado por uma empresa e essa empresa ela paga, ela cobra uma taxa para fazer toda essa gestão, todo esse trabalho sujo por você. Então, sem dúvida, se o sonho da pessoa é ter renda com imóveis, uma forma muito simples de fazer isso é através dos fundos imobiliários. E hoje, tipo, você recomenda que o cara tenha 100% da sua carteira nesse... Ele já falou que ele tem ações, né? Então, superada a reserva de emergência. Vamos esquecer tudo que a gente falar aqui é pós-reserva de emergência. Hipótese nenhuma, tá? Eu considero que a pessoa tem que diversificar o máximo que ela puder e conseguir, de uma forma coerente com o objetivo que ela tem. No caso, os fundos imobiliários, eles servem, como eles são bons geradores de caixa, você tem um poder maior de gestão da sua própria carteira. Poxa, se eu já tenho uma capacidade de poupança e eu tenho fundos imobiliários, você tem duas rendas para fazer a gestão da sua carteira de uma forma muito mais ativa, vamos dizer assim. Então, aí se você vê uma oportunidade em ações, você pode colocar, se está dentro do seu propósito, dentro do seu objetivo, você pode usar aquele caixa que os fundos imobiliários te oferecem para fazer ali um balanceamento legal na sua carteira, orientado para o seu objetivo, entendeu? Agora, só fundos imobiliários, tem pessoas que sim investem só em fundos imobiliários. Eu não sou partidário dessa ideia, justamente porque você está exposto a um mercado só. E aí, também, nós vamos falar desse mercado só, aí eu acho que a gente vai ter que até ser um pouquinho financeiro, né? Porque eu acho que precisa, mas o cara tem uma diversificação, o que você está falando aí. Eu tenho o fundo imobiliário tal, e ele gera caixa. O quanto que é importante, né? Porque a vida, ela tem, a gente fala assim, um horizonte de tempo de cada um. Então você tem ali um primeiro momento, igual eu, você, Fernando, os meninos aqui, estão na fase de acumulação. Sim. Então é extremamente importante para o pessoal reinvestir o dinheiro. Sim. Não está na hora dela viver dessa renda, né? Então acho que é bom, igual você está falando aí, é um gerador de caixa e você pode usar, você falou bem, né, para comprar até outro ativo. Sim. Mas o foco é comprar algum outro ativo e não usar. Talvez não lá usar. Na fase da sua aposentadoria, no horizonte de tempo lá de retirada, sim. Aí sim você vai ver, né? Sim. Isso tudo está dentro daquilo do objetivo da pessoa. Eu quero aposentar ou parar de trabalhar ou desacelerar quando? Em quanto tempo? E nisso você monta sua carteira, inclui fundos imobiliários e faz essa gestão de forma inteligente, focada no seu objetivo. Entendeu? Qual prazo, assim, Douglas, você fala? Olha, cara, um prazo interessante, 10, 15 anos, 12 anos ali, é um prazo bem legal. Você já tem, assim, um retorno mensal em dividendos bem interessante. Porque eu falo assim, se o cara for entrar, eu quero pôr tudo em fundo imobiliário, vou casar, daqui a 6 meses vou usar esse dinheiro. Não faz sentido, né? Não faz sentido nenhum. Você acha que são 12 anos... prazo assim, tipo, se eu vou investir para daqui a 5 anos, faz sentido eu ter fundo imobiliário? Não, 3 anos, 2 anos. Se você tem um objetivo, se você tem o objetivo de ter a renda, sim. Ok. Agora, se for para você adquirir algo, em hipótese nenhuma, entendeu? Porque como fundos imobiliários são ativos de renda variável, não tem como a gente saber se aquela cota que você comprou vai ter valorizado. Entendeu? Naquela data específica. Existem investimentos que vão atender você de uma melhor forma neste caso. Então talvez você não consiga garantir a realização do projeto. Exatamente. Né? Por exemplo, eu quero viajar para a Disney daqui 5 anos. Fundo imobiliário é uma opção? No meu ponto de vista, não. Tá? Existem investimentos que vão te dar uma rentabilidade interessante e que vai, de forma garantida, você vai ter aquele recurso para realizar a sua viagem. Tá? Legal. E a gente falou aqui de renda variável, né? Que eu acho que é um ponto importante, o pessoal precisa também entender. Aqui a gente separa, tem uma outra nomenclatura e a gente prefere falar que são ativos de baixo risco e de risco, porque renda variável, né, é meio... Sim. É complexo talvez do povo entender, né? Porque
como é que a renda fixa pode variar, né, Fernando? Sim. O pessoal fica louco com isso aí, não Eu também já consegue me perguntei assimilar. de onde surgiu renda fixa, sendo que ela não é fixa. Assim. Então, a renda variável, né, onde a gente considera a parte de risco. Então, a gente tem um risco e esse risco ele compõe uma parte do portfólio, né? Então, é importante entender isso, que fundo imobiliário ele entra dentro dessa caixinha de risco, e risco envolve volatilidade, Sim. envolve estômago, que você falou, né, dor de barriga. E aí eu acho que a gente precisa explicar, né, que é um ponto importante, que você falou de diversificação, que é o seguinte, por mais que você diversifique, né, tem a diferença de pulverizar e diversificar, né? Então você foi lá e comprou 1000 fundos imobiliários. Não é porque você comprou 1000 fundos, vai chegar num limite que você não tem como ter menos risco, né? Você já atingiu, então não adianta colocar mais fundo que o risco não vai diminuir, porque você tem um risco do segmento, né? Você tem um risco voltado para... Então, é importante as pessoas entenderem, né? Eu não sei o que você pensa sobre isso, eu acho que está ficando claro aqui para a gente que você entende e pensa um pouco parecido com a gente nessa linha, que ela precisa ter um pouquinho de diversificação para não cair nessa cilada de pulverizar e não diversificar. Então, diversificar envolve mais setores, né? Sim, com certeza. E aí, dentro do risco que a gente está falando, quanto você acha que pode representar na carteira de uma pessoa? É 10%, é 20%, é 30%? Ou não tem esse 40%, número, né? Numa carteira geral ou dentro de fundos imobiliários? Não, dentro de um portfólio geral. Eu tenho 5 mil reais. Sim. Minha reserva já está sofrida. Sim. Quanto deve ser destinado para um fundo imobiliário no seu ponto de vista? Cara, para uma pessoa aí, perfil moderado, 25% tá ótimo, porque você consegue ter acesso a outras classes de ativos, entendeu? Você tem mais 75% para brincar com outras coisas, vamos dizer assim. Então, 25% é um percentual interessante, entendeu? Haja visto que o brasileiro tem esse perfil, entendeu? Eu, assim, dentro dos meus trabalhos, eu vejo que o brasileiro tem esse perfil de gostar dessa renda mensal, de ter meio que essa previsibilidade, entendeu? Saber que está investindo em imóveis. Então, é bem interessante. Considerando também o nível de conhecimento da maioria dos brasileiros sobre investimentos, o camarada não vai investir em ouro, em dólar, entendeu? Saindo do zero. Tem uma jornada aí. Dentro dessa jornada é mais fácil ele atingir os fundos imobiliários mais rápido do que chegar nessa fase de ouro, dólar. Ele pode incluir esses ativos na carteira e deve, se ele for rompendo essas barreiras, entendeu? Eu gosto muito da ideia da jornada. Tem uma metáfora que não é minha, do Thiago Reis da Suno, né? Que ele fala assim: a vantagem do fundo imobiliário é que o cara começa a nadar no raso, né? Você não joga uma pessoa na piscina, uma pessoa que não sabe nadar, numa piscina funda para ela. Então ali você tá num ambiente controlado, começa numa coisa que você consegue ver, você consegue entender. Depois você começa a ir um pouco mais profundo, a água batendo no pescoço, e depois você vai pro alto mar. Bem, a pessoa ela nunca teve contato de ter um ativo, um valor investido, onde cai 1% no dia. Poxa, como isso? Se a pessoa nunca teve contato com esse tipo de coisa, aí ela investe em dólar, por exemplo, ela fica louca, pula de um prédio. Agora, em fundos imobiliários, deu uma variação ali, poxa, ela vai entender. Às vezes ela começou com pouco dinheiro, se eu perder tudo não tem problema. E aí ela vai criando essa casca para ultrapassar as etapas que é natural do investidor, entendeu? Nós que já estamos no mercado, já temos um pouco mais de conhecimento, tem aquela questão de tipo, não é possível que a pessoa não sabe isso. E eu brigo com esse pensamento quase todos os dias. Poxa, cara, vai aparecer as pessoas? Isso eu já sei, vai aparecer esse tipo de pessoa. Porém, as pessoas não sabem o básico. E aí, você voltando para o básico, você consegue ajudar muita gente. Entendeu? É importante o pessoal entender que não é loteria, né, cara? Não é. Não é loteria. Loteria é completamente diferente, né? Eu tenho uma outra frase aí, né? Se quiser loteria, se quiser a sorte, você vai para Las Vegas, vai num cassino, né? Não é
Sim. Não é no mercado de investimento que você vai brincar. Aí sim vai lá para casa de aposta, Sim. vai fazer outras coisas, né? E dentro do fundo, né? A pessoa ali, beleza, ela tá investindo, ela tá seguindo, e a gente tá falando de muitos pontos positivos, né? De Sim. investir. E tem alguns pontos negativos, né? Por exemplo, a parte de declaração de imposto de renda. A gente sabe que contabilidade não domina tanto, então a pessoa sempre tem uma dificuldade, né, porque o contador ele não está muito acostumado com esse universo de investimento ainda. Sim. E a pessoa também não está. Então, vamos falar também um pouquinho das desvantagens aí dos fundos, né? Olha, desvantagem, para mim, a maior desvantagem é essa de você ter um ganho de capital e no momento de vender você ter que pagar isso num intervalo curto de tempo. Essa é uma desvantagem grande no meu ponto de vista. A questão da declaração, como você disse, é bem chato de fazer, mas já que você quer ter esse retorno, quer estar dentro desse universo, é necessário. Esse custo faz parte, né? É necessário. E depois que você pega o jeito, não fica tão complicado assim. No caso dos fundos imobiliários também, você tem que criar tipo um controle interno assim da sua gestão de ativos. Meio que, vendi, você tem que colocar numa planilha por quanto que você vendeu, porque às vezes não vai bater a meta lá para pagar o imposto, você tem que acumular, entendeu? Essa é a parte chata dos fundos imobiliários. Você tem que criar um método de gestão próprio dos seus ativos, assim, muito mais voltado nessa parte de imposto, tá? E aí no seu curso você ensina também a pessoa a fazer esse controle. Tem um módulo exclusivo para a pessoa conseguir. Eu faço a declaração junto com a pessoa, entendeu? E esse módulo ele sempre sofre mutações por causa da receita e tem tudo lá dentro explicadinho. Se a pessoa tem dúvida, ainda tá fácil, tem acesso ao Douglas. Aí é só chamar lá no grupo de alunos e te tirar a dúvida específica. E quem quiser tem que chegar agora, né? Igual a promoção do supermercado, corra antes que acabe. E a declaração, então assim, nesse momento, para a maioria dos clientes, eu quase nunca recomendo ele fazer a declaração sozinha. Eu acho sempre que... Eu falo a declaração completa mesmo, né? Declarar bens e direitos e papapá. Mas nesse caso, né? Não sei se o Fernando concorda aí também. Ações, né? E fundos imobiliários, que é um produto também que é negociado em bolsa, realmente talvez é importante fazer porque vai ter dificuldade, né? Tem poucas... Assim, eu reforço, né? Tem poucas contabilidades porque não vai ter como, né? A pessoa apurar e... Olha, eu acredito muito no seguinte, para você saber se uma faxineira faz ou não uma boa faxina, você tem que saber limpar o seu banheiro, entendeu? O mínimo disso você tem que saber. O dinheiro é seu, o recurso é seu, o patrimônio é seu, entendeu? Dentro da própria declaração você consegue ver a sua evolução patrimonial ali. Isso é o lado bom da coisa. Então, por que não aprender a fazer? Depois, terceirizar isso, é muito chato, não gostei, tomou muito tempo, errei, caí na malha fina, beleza. Mas fez uma vez, aprendeu, faz parte do processo. Porque quem não investe não tem esse problema, entendeu? Só tem esse problema quem investe. Então, você é o quê? Qual o percentual das pessoas no Brasil que investem hoje? Você é um privilegiado. Tem um tio meu que fala assim, só bate o carro quem tem carro, né? Então, é isso, faz parte. Faz parte. Agora, nessa questão aí, eu acho que tem um ponto também, que pelo menos o que eu ouvi dos seus vídeos e pelo jeito que você fala, não é pra você ficar vendendo e comprando e jogando esse negócio toda hora, né? Então, você não vai ter tanto isso também. Você vai montar a carteira, você faz um estudo inicial bacana... Você não vai ter que ficar vendendo tudo isso aí para fazer a declaração, gerar a DARF, não sei o quê. Então, também não gera tanto problema assim, né? Eu vejo que as pessoas elas entenderam o mercado financeiro, quem está entrando nesse universo errado, entendeu? Elas acham que, em virtude da oscilação, você tem que... não, eu só vou ganhar se eu comprar ou se eu vender. E, especificamente nos fundos imobiliários... Até numa carteira inteligente, você não fica girando ativos o tempo inteiro. O que eu ensino para os meus alunos, ensino nos vídeos, é você montar uma carteira estruturada de fundos que faz sentido para você no médio, longo prazo, tá?
E uma carteira que você não vai ter nem que ficar olhando o mercado todo dia. Poxa, eu comprei o fundo X porque eu confio naquele fundo, porque ele está alinhado com o que eu quero, ele tem um histórico legal, tem uma gestão, um histórico de gestão interessante. A partir daí, lê o relatório, tá tranquilo. Você não vai ter que ficar olhando o mercado. Eu e os meus alunos não fazem isso. Análise de carteira, cara, 6 meses. Porque o método lá é, tipo assim, não tem que mexer. Se eu comprasse uma casa, eu ia comprar uma casa essa semana e vender ela mês que vem? Não. Porque devo fazer isso com fundos imobiliários. Só porque nem se fosse construir, isso ia acontecer. Exatamente, entendeu? Não é pelo fato de você ter uma alta liquidez, uma facilidade de comprar e vender, que você tem necessariamente de buscar esses ganhos só dessa forma. Até porque eu vejo que dentro dos fundos imobiliários isso é uma coisa muito chata. Um fundo ele não sobe 20% num dia, 2 dias. Muito raro de acontecer. Entendeu? Ele sobe um pouquinho, baixa um pouquinho, ele é bem lento. Está especulando, né? Ele é bem lento em relação às ações, por exemplo. Entendeu? Até que agora, né, dando para alugar cotas de fundos, aumentou um pouquinho a volatilidade, mas neste momento do mercado não tem como fazer muito isso não. E montando uma carteira estruturada, você não tem necessidade, você foca no dividendo e usa aquele dividendo para aumentar suas posições em outros ativos, aumentar seu patrimônio, comprar mais fundos imobiliários ou outros ativos e bola para frente. Você falou de alugar, né? Acho que é bom falar com o pessoal que isso não é uma coisa tão comum, né? Mas a ideia é que você pode ganhar na baixa também do ativo. Normalmente é mais usado para especular ou para você que é sócio, que quer ter aquele fundo imobiliário, aquele ativo ali. Você pode alugar para outra pessoa que vai especular. A bolsa garante que ele vai voltar, né? Que ele continua sendo seu ali na hora que você pedir, mas dá uma rendinha extra. Tá valendo a pena? Eu não tenho acompanhado assim. Quanto que o cara pode ganhar mais? Você acha que ele deve alugar as cotas? Sobretudo para quem está começando, não faz sentido. Tá? Muito menos sozinho, né? Muito menos sozinho. Você vai ter uma demanda a mais, vai ter uma renda a mais, mas assim, para mim não faz sentido, entendeu? Principalmente nesse momento do mercado, que é muito lento, tem poucas pessoas, entendeu? Eu acho que a pessoa deve focar mais nisso. Comprou uma carteira que ela entende, que ela tem segurança e que está alinhado com o objetivo dela. Isso sim faz muito mais sentido no meu ponto de vista. É isso que vai fazer a diferença. E você falou de montar uma carteirinha ali, compra 5 e tem os ETFs ali, né, que são carteiras já, né, você compra um ativo já que vai contemplar uma gama maior. Isso mais no caso das ações, né, para fundos imobiliários não tem esse ETF. Você tem fundos de fundos também, né? Você tem um fundo que tem 20 imóveis ou você tem um fundo que tem 20 fundos imobiliários ali, que ele já faz a gestão ali daqueles fundos imobiliários. Pois é, como é um fundo também meio que ganha com a especulação, depende muito se aquilo faz sentido para você. E eles são muito mais voláteis e mais sensíveis a variações de mercado, entendeu? Isso no caso dos fundos, que tem outros fundos imobiliários. No caso dos fundos de fundos. É bom ficar claro para a galera que existem, por exemplo, fundos de shoppings, de galpões logísticos, fundos de fundos, que é o que o Fernando falou, que são fundos que compram cotas de outros fundos, ou seja, ele é você grandão, é você com 100 milhões na conta para comprar fundos imobiliários. Aí tem hospitais, loteamentos, de construção, enfim. No caso, dentro de uma carteira de fundos imobiliários, fundos de fundos seria ali a pimentinha da sua carteira. Porque como eles são mais voláteis e sensíveis à variação de mercado, eles podem sofrer alterações aí fortes, entendeu? Então você pode ganhar muito. Você não recomenda iniciar para facilitar, não. Você prefere que ele monte uma carteira um pouquinho mais conservadora. Mais conservadora, entendeu? Tá começando agora uma carteira mais conservadora, entendeu? Então aí você teria fundos de CRIs, que estão expostos a ativos de renda fixa, né? Lastreado em imóveis, que seria fundos que compram títulos de dívidas de imóveis, fundos de galpões logísticos, que giram, né, bem na economia. Já são contratos maiores. Contratos mais longos.
é legal mesmo você... Olha, você está comprando fundo imobiliário, é a mesma coisa que você está comprando um imóvel. Você quer ter tranquilidade. E tranquilidade, você olha, para ter tranquilidade, você analisa o universo de tempo. Tá, eu quero ter tranquilidade em 10 anos, 15 anos. Então, dentro do relatório vai ter ali o prazo do vencimento do contrato da Magazine Luiza com o fundo ABC 11. Então, se eu quero ter tranquilidade, eu não quero correr o risco do meu inquilino sair do prédio, do imóvel em 2 anos, isso é uma coisa importante para você, é uma coisa que você tem que analisar com mais profundidade na hora de que for escolher o fundo. E é exatamente isso que vai te dar o sono tranquilo, não vai deixar você com a barriguinha doendo, porque apesar das oscilações que são normais, você sabe que você tem um contrato ali longo, entendeu? E ali é um PDF de 12 páginas, geralmente. 12, 15 páginas no máximo. O que são... Assim, o ideal seria que a pessoa pegasse e destrinchasse tudo ali, mas ela não vai fazer, a gente já sabe disso. Quais são os pontos principais que ela tem que olhar ali na hora de ela bater o olho? Tem além do PDF, tem os sites hoje que ajudam também. Exatamente, tem vários sites disponíveis aí na internet, tem o Clube FI, o House Explorer, tem o Status Invest, tem o Trademap. Você consegue inicialmente fazer um filtro do que é importante para você baseado nos fundamentos. Então aí a gente iria analisar, a galera começa sempre pelo dividend yield, eu deixo ele por último, entendeu? E eu vou seguir no meio o checklist. Então eu traduzir para nós. O aluguel, né? Praticamente isso. Se eu tô pagando 100 e eu recebo R$1 na minha conta, eu tenho um dividend yield de 1%. Então é o aluguel lá. Então a galera sempre olha o dividend yield maior é o fundo melhor. E não, tá errado. Até porque, como existe uma correlação aí, você pode estar sendo enganado, né? Então eu olho tamanho do fundo, tamanho do patrimônio do fundo, é muito importante. Olho também liquidez, porque você tem que ter a facilidade de comprar e vender a qualquer momento. Ah, não quero mais, consegue vender. Ah, eu quero mais, consegue comprar. Eu olho também o preço, tá? Que ele está dentro da métrica PVP. A métrica PVP, só para ficar um pouquinho mais clara, imagina uma linha com o número 1 no centro. Todo fundo imobiliário que está próximo de 1, ele está sendo negociado no seu preço justo. E eu, dentro do meu método, eu não aceito fundos que estão acima de 10% do preço. E fundos que estão aí 30% abaixo do preço também são descartados. Então eu fico sempre ali dentro daquela média de preço, tá? Isso aí eu acho legal, muito legal. Então, basicamente é o patrimônio, quanto que valem os imóveis que estão ali dentro. Todos os imóveis. Se eu tiver muito acima, só que eu gostei dessa parte. Se tiver muito abaixo, eu também descarto. E aí eu tava vendo lá, porque o pessoal tem que entender que o mercado não é bobo, não existe. Você tem um monte de gente inteligente olhando isso e fazendo esses ajustes o tempo inteiro. Se aquilo está muito abaixo ou muito acima, isso tem um motivo. Tem um motivo. E aí, se eu não conheço, se eu não tenho profundidade, se eu não quero, se eu trabalho, né? Se eu não quero ficar por conta disso, cara, achei muito legal essa ideia sua de descartar também o que está barato demais para ser verdade, né? Exatamente. Tem alguma pegadinha, né? Igual a gente fala assim, né? A gente já deu alguns exemplos, eu não sei, não faço a menor ideia quanto que é o preço de um metro quadrado de qualquer coisa. Mas seria assim, né? Basicamente, eles estão negociando um metro quadrado aqui por R$5.000. Se você for construir do zero, com a melhor construtora, com a construtora mais eficiente, vai ser no mínimo 9.000, não faz sentido. No mínimo 10.000, então tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada, entendeu? Então, seguindo essa linha do que o Fernando falou na métrica preço, não tente ser mais esperto que o mercado. Tem pessoas com muito mais know-how, muito mais tempo de mercado, que analisam isso há décadas e você não vai ganhar deles. Então, dentro dessa métrica também, eu elimino até para ter essa segurança aí. Além disso, eu analiso a recorrência dos dividendos. Não adianta o fundo, do pagamento, né, gente, dos proventos aí. Não adianta nada você receber um dividendo aqui de R$1 esse mês que vem não ter, no outro mês não ter, no outro mês ter 2, 5, aí passa 3 meses sem pagar. Não vale a pena. Nós investimos em fundos imobiliários visando essa renda recorrente. Então, ter
esse histórico de pagamento é interessante. É igual você falou lá do aluguel da casa própria, Exatamente. né? Você alugou. Aí um dia o inquilino lá não pagou. Aí daqui, isso é ruim, né? Isso é ruim. Você tem um custo disso. Exatamente. Você está fugindo do motivo pelo qual você investe em fundos imobiliários. Então, não faz sentido. Além disso, para fundos imobiliários que têm imóveis físicos, a vacância é muito importante. Então, são eliminados fundos que têm vacância acima de 10%, tá? A vacância, para quem não sabe, é a medida dos espaços vazios de um imóvel. Então, se você tem um prédio de 10 andares, a capacidade dele, obviamente, é 100%. Se tem um andar vazio, você tem 10% de vacância. Basicamente é isso. Então, você está reduzindo ali a capacidade daquele imóvel gerar renda para o fundo e, consequentemente, para você. Então, se tem muito espaço vazio, aquele imóvel não é bom para sua carteira. O pessoal, às vezes, faz uma análise ao contrária, né? Sim. Tipo assim, pô, eu tô entrando num prédio novinho, cheio de oportunidade, tem nenhuma sala alugada, vai crescer pra caramba. O foco não é esse quando você compra um fundo imobiliário. E o legal, voltando para o relatório, que nos relatórios eles colocam lá uma reguinha de níveis de negociação com futuros inquilinos. Então, por exemplo, o prédio aqui é novo, porém, negociações em andamento, 10%. Negociações encerradas, X%. Sem negociação, tantos por cento. Então, você consegue metrificar até isso para saber se aquilo de fato é uma oportunidade ou não. Em 2012, eu já estava no mercado, né? E começaram a surgir, eu acho que isso nem tem mais hoje, muito mais assim, que eram os fundos imobiliários de renda garantida. Então, os caras lançavam o imóvel e aí eles falavam, não, pode ficar tranquilo que tem uma renda garantida aqui por 12 meses, por 15 meses, 18 meses. E aí depois todo mundo começou a ter o problema que é o quê? Acabava esse prazo, a renda ia lá para baixo. Então, tem tido isso? Eu acho que não tem tido tanto. Tem ainda. Muito menos do que anteriormente, mas tem ainda. Mas esse ponto é facilmente analisado nessa recorrência. Tem gráficos de recorrência nos sites que eu acabei de dizer, que você consegue identificar. Mas lá vai estar recorrente, né? Todo mês vai estar a renda mínima garantida, exatamente. Mas aquilo vai acabar mês que vem. Vai acabar, por isso você tem que recorrer ao relatório. Não adianta só olhar pois isso. Você tem a análise quantitativa e a qualitativa. Aí você consegue numa planilha, extrair uma planilha desses sites e pegar ali fundamentos que para você é importante. Olha, igual eu disse, eu não aceito fundo com 10% a mais nem 30% a menos. Beleza, você criou ali os seus critérios. Beleza, você vai chegar, por exemplo, na Bolsa tem mais de 400 fundos imobiliários hoje. Você vai chegar, usando um filtro legal, você vai chegar aí a 30 fundos imobiliários. Dentro desses 30, para começar, você está seguro, em tese. Só que aí tem coisas que passam batido nesse filtro. Aí você tem que recorrer ao relatório, porque lá vai ter coisas, opa, isso aqui é uma coisa que eu considero importante e eu não posso aceitar neste momento, talvez para deixar a carteira de fundos imobiliários um pouco mais arriscada, vamos dizer assim, mais salgadinha. Então, vai depender de cada investidor, mas nesse início, foca-se mais nesses critérios. Então, a gente está falando ali de vacância, preço... Tamanho do fundo, liquidez, por último, o que ele entrega aí de dividendo de hoje. E tamanho do fundo, tem um número mágico assim, o fundo tem que ter tanto ou não? Olha, não, mas eu uso o número de 700 milhões de reais. Um fundo aí acima de 700 milhões de reais já tem uma rodagem de mercado bem interessante para que o investidor fique um pouco mais tranquilo. Entendeu? E tem um teto também? Porque às vezes perde liquidez, não. Teto não, porque o patrimônio do fundo é o que ele tem ali de ativos para gerar caixa, gerar renda. Então, quanto maior, melhor. Tem fundos aí que passam dos 2 bi. E isso vai mostrar a frequência que o fundo vai fazer emissões de cotas. Um fundo maior, com 2 bi de patrimônio, a tendência é que ele faça menos emissões de cota, ou seja, ele pegue menos dinheiro no mercado para crescer, entendeu? Ele vai tentar fazer mais uma gestão da própria carteira de imóveis que ele já tem. Agora, fundos menores são aqueles que podem dar aquele ganho de capital para o investidor.
Entendeu? E aí é um pouco parecido, são mercados diferentes, mas é um pouco parecido com os fundos tradicionais, se a gente falar, né? Você tem uma cota. Tem uma cota. Como se fosse um clube de lazer que a gente vai, Exatamente. né? Você tem ali piscina, você tem uma série de coisas, só que você não precisa ser dono do clube, né? Sim. Você tem uma cota Que te dá direito. a usufruir daqueles benefícios. A diferença principal é a tributação, né? Assim, a forma, né? Eu acho que grosseiramente falando, e do risco e tudo mais, mas assim, grosseiramente, dos fundos tradicionais de renda fixa, de ações, etc., é a forma com que o mercado ali vai ser tributado, né? Aonde que vai ser negociado e tudo mais, né? Tem algum setor que você não gosta, assim? Você fala, isso aqui... Não sei se... Aqui também eu tô vendo que a gente tá entregando o ouro todo aqui, senão daqui a pouco ninguém vai comprar o ouro. Não. Minha pergunta era até essa, mas tem algum setor que você fala assim, esse setor aqui eu não Então, gosto. Eu não me sinto confortável em investir em setores de desenvolvimento, por exemplo. Porque quando está construindo o prédio aí. O fundo ele capta o recurso no mercado para construir e vender esses imóveis, entendeu? Então eu não me sinto confortável, até porque o meu objetivo é ter a renda mensal. Então eu só vou ter essa renda quando vender. Aí cai naquela questão da... Você está pensando na valorização. Exatamente. Né? Aí cai na questão da renda. Esses fundos têm renda mínima garantida, entendeu? Até entregar lá os imóveis. Mas aí tem que vender, tem aquele processo todo. E até isso acontecer, é angústia e barriga doendo. E eu não quero isso, entendeu? E aí entra no mesmo conceito, né, do mercado normal, né? De comprar e vender imóvel, né? Pô, se eu tô querendo segurança, fazer isso, você tá preocupado com a valorização. Sim. De repente, né, a gente tá falando de empresa, nós estamos falando de uma MRV da vida, né? De uma empresa que faz isso, né? Isso é o negócio da empresa. Sim. Mas para o investidor comum, um ser humano, né, talvez existam outras formas dela, em termos de valorização, dela ganhar com um pouquinho mais de tranquilidade, né? Isso aí, eu só para ter mais uma comparação, assim, uma analogia, né? A gente vê muita gente que constrói as casinhas e aí coloca para alugar, né? E aí quando você vai olhar, a rentabilidade é boa. Pô, mas é claro que é boa. Você correu um risco ali de construção, de ter problema, de uma série de coisas. Então tem que ser uma rentabilidade boa. Você tem que exigir uma rentabilidade boa realmente. Faz todo sentido você. A grande questão é que você correu um risco ali e aí a pessoa acha que não correu e tudo mais. Mas é isso. Quando eu olho, cara, aqui eu tô correndo um risco, aqui eu tô correndo outro. O potencial de ganho vai ser outro e o potencial de perda também vai ser outro. Então, é isso claro, né? E aí tem algum setor que você gosta mais? Porque a gente falou do contrário, né? Eu gosto muito do setor de logística. Até pelo fato do mercado digital ter crescido muito, né, nesse período aí que a gente viveu, isso mostrou uma pujança muito grande do setor de logística, entendeu? Então, é um setor que eu gosto muito. Eu não coloco mais um patrimônio maior em cada setor, eu coloco igual, para facilitar a gestão da carteira, mas é um setor que eu gosto bastante. Ele usou uma técnica legal aí que a gente acompanha muito o Peter Lynch lá no escritório, e aí ele falou, o Douglas aqui a gente já entendeu que ele quer ir só na boa, né? Que ele gosta do filé mignon. Tá certo. Mas ele falava muito essa é uma estratégia legal que você acabou de falar, que ele falava assim, é melhor vender pás e picaretas do que investir na construção civil. Então, às vezes, você quer aproveitar esse boom que teve aí no mercado digital, no mercado de e-commerce e tudo mais. Você não precisa necessariamente comprar ações do Mercado Livre. Você pode pegar ali um galpão logístico com um risco muito menor, e também se aproveitar disso. Eu acho que é uma dica aí para quem está ficando, que para sair da caixa, para pensar em alternativas onde você pode ganhar, mas não precisa ser exatamente ainda mais no Brasil, com a estrutura geográfica que a gente tem, isso acaba, né, você tem essa demanda, é muito necessário, é necessário. Não só no mercado digital, mas em outros também, entendeu? Mas eu tenho uma dúvida aqui, porque o Douglas falou que você investe em ações também, né? Você falou ali, saindo um pouco do fundo imobiliário,
Eu quero saber se você é tão conservador nas ações também ou se você deixa para correr mais risco nas ações. Como é que é o perfil de carteira sua nas ações? Eu já corro no meu negócio, cara. Meu negócio já corro isso demais. Então, nas ações, assim, é só um pouquinho mesmo, entendeu? Já tive mais, mas quando eu fui me aprofundando nos fundos imobiliários, eu me senti muito confortável em investir mais neles, entendeu? Lógico, eu tenho uma carteira trivial aí de ações, mas qual que é o estilo aí da carteira de ações? Bem conservador, cara. Bem conservador. Bem conservador. Não tá querendo abrir o jogo, não? Não, mas bacana, assim, eu acho que a gente tem que respeitar esse perfil. E o Douglas comentou um negócio aqui que é, cara, eu já corro risco no meu negócio, pra que eu vou querer correr risco no outro? É uma forma de pensar, eu acho que é totalmente válido, assim. Eu tenho um perfil diferente, né? Eu corro risco no meu negócio, corro risco em ações também. E tenho uma visão de 50 anos pra frente, nem olho minha carteira ali, que eu deixo dentro do fundo e o pessoal tá gerindo pra mim. Mas é importante ter essa clareza, eu acho que é isso, assim, falta muito para as pessoas às vezes ter uma estratégia e segue sua estratégia, cara, porque vai dar certo. E o que a gente tava falando lá no início, né? Se você tiver o aporte recorrente, tiver a mentalidade correta de não ficar gastando o seu dinheiro todo, reinvestir aqueles proventos, isso vai dar certo, né? Então... mesmo fazendo muito errado ainda dá certo, né? Se você fizer errado, a chance de dar certo ainda é grande, né? Eu tenho até um case, assim, que uma vez eu atendi um cliente, isso já tem muitos anos, e o cara, ele trabalhava numa empresa de venda de qualquer coisa, de peça de carro, sei lá. E aí decidiu que queria montar um negócio novo. Só que alguém vendeu para ele uma ideia de uma franquia de loja de açaí. Tava em alta, né? Aqui, né? Igual paleta mexicana e etc. Só que o que é o lance? Eu falei, cara, quanto você entende disso? Não é montar um negócio para ter um negócio. Eu quero ser empresário e aí eu vou montar um negócio de qualquer jeito, né? Então até os Sharks falam muito isso, né? Os vendedores de franquia, né? O próprio Caíto, né? O Sharks ali, que você fala do Shark Tank, o programa da TV. O Semi-Exato, né? Eles falam isso. Então, assim, se você realmente quer montar um negócio e você não tem know-how, não consegue fazer sozinho, aí nós temos um mercado de ações aí justamente para isso, né? Você vai ter um risco que você não precisa dominar tanto, você vai estar comprando participações. Ou se você quer montar um negócio por conta própria, esse risco nosso, faz o seguinte, comece por algo que você gosta muito, você entende, que já é algo que é familiar para você, e aí a partir disso você vai buscar uma franquia ou algo que você não tem, como você não tem know-how, você precisa de uma franquia. Então, assim, eu acho que uma dica é não fazer coisa que você não entende, não é porque parece ser bom, não. O cara tá vendendo, igual o Fernando falou, pô, você tá competindo com o cara que estudou em Harvard para te vender. É lógico que ele vai ter 1 milhão de benefícios para te vender aquilo ali, né? Então, não inventa moda. Se você não sabe, não faz. Procura, tem seu canal lá. Não sei se você sabe quantos vídeos você tem lá, né? Tem 289 vídeos já. Pô, 289 vídeos falando sobre tudo isso aqui, né? Então, não faz o menor sentido a pessoa não buscar o mínimo de informação, né? Conteúdo você tem muito aí. E eu tenho uma pergunta assim, Douglas, que é o quê? Pô, igual eu falei, você falou aqui, entregou um ouro muito grande, eu vejo que no seu canal também, você já passa muita informação, a pessoa ali, ela... Pô, só com essas dicas desses filtros, ela já sai ali de 90% dos problemas que ela poderia ter. Então, assim... O que ela vai ter além aqui do que a gente conversou no seu curso ali? Por que faz sentido ela clicar no link ali? Eu nem sei se a gente vai conseguir colocar o link embaixo, mas eu acho que faz até sentido. O que ela vai encontrar lá, né? Olha, ela vai ter aquele... O que acontece? As pessoas estão começando a investir, o grande medo das pessoas é de... Até aquelas que já começaram, é de não estar fazendo certo. Medo de não estar fazendo certo. Então, no caso do meu curso, da minha mentoria,
você vai ter a certeza de estar fazendo o certo para você. Você vai estar ao lado ali Vou da pessoa, né? do lado da pessoa, entendeu? Então, esse é o grande diferencial e é o motivo maior para a pessoa, de fato, clicar e entrar. Por quê? Ela vai ter acesso a uma comunidade de pessoas que tá no mesmo nível que ela, não tem ninguém mais inteligente ou menos inteligente, está todo mundo no mesmo barco, e você vai ter suporte, entendeu? Suporte de tipo, Douglas, eu li a notícia tal, isso afeta o meu fundo na minha concepção. O que você pode me falar disso aqui? E aí ela vai conseguir ter o meu parecer e às vezes não tem nada a ver com aquilo que ela pensou, entendeu? Inclusive, esse de fato é o maior diferencial. Eu tenho um aluno de Fortaleza, ele mandou uma dúvida pesada, assim, Douglas, eu tô tirando um dinheiro meu que vai sair na Caixa agora, ele tinha uma aplicação na Caixa e liberaram esse dinheiro e ele ia pegar o dinheiro todo e investir em fundos de uma classe só. E aí, tá certo e tal? Cara, não tá certo, entendeu? Não existe certo ou errado no mercado, mas vem cá, você está concentrando o seu capital em uma classe específica de ativos dentro de fundos imobiliários. Aí ele, poxa, cara, eu não tinha pensado nisso. Tem muita vantagem nisso, né? Uma coisa que eu percebi também pela sua fala, é bem prático, né? Igual você falou, não, vou lá e faço a declaração com o pessoal, vou lá e compro um negócio junto. Porque a gente que é do mercado, às vezes esquece isso, né, cara? Que pra gente é fácil, a gente abre aqui, já abre o home broker, já aplica, desaplica, olha a cotação. Mas pro ser humano normal, que trabalha no dia a dia, que às vezes não tá nesse contato... Você fez 12 horas numa cirurgia? Esse suporte também, que é isso, de como que vai ali, pelo que eu entendi, você vai bem no passo a passo, né? Como é que ele vai achar dentro do site, o que ele tem que procurar. Site, como que investe pelo computador, pelo desktop, pelo celular. Sabe por que eu gosto de curso e livro? Por um motivo bem simples assim. Eu acho difícil todo o conteúdo que tem no seu curso não estar no seu canal. Porque tudo ali está falando de alguma maneira. Ou não tem na internet, né? Sim. Tudo que você fala tem em algum lugar, possivelmente. Tudo que a gente fala tem em algum lugar. Você não inventou nada, né? Não. O grande lance que eu acho tá organizado. Sim. Então eu não preciso perder tempo procurando. É um método. Eu tenho um método organizado, sistematizado. Exatamente. Que se eu seguir, vai me economizar uma parte de tempo. Nem é a maior moeda. É a única, que é tempo. Entendeu? Então, por exemplo, eu demorei, já tem mais de 7 anos que eu estou nesse mercado, entendendo, estudando, acertando, errando, ensinando outras pessoas. Então, você está tudo empacotado ali em aulas, uma sequência de 7 anos. Eu estou doando os meus 7 anos para você fazer isso em meses, entendeu? Então, tem valor isso. Sensacional. Então, e isso vale não só para o conteúdo de fundos imobiliários, qualquer conteúdo que você queira se aprofundar. E é muito difícil hoje. Com dívidas, eu sou compulsiva. Pega ali um conhecimento que a pessoa já passou por aquilo e tal, investe naquilo, aplica, aprender e aplicar sempre. Aprender e aplicar. É a teoria do caiaque, né? Não adianta nada você estar com o remo do conhecimento e não remar com o remo da aplicação. Você não vai sair do lugar, você vai ficar girando. Então, você tem que, de fato, aprender e aplicar sempre. Aprender a aprender. Como você disse, o conhecimento está por aí. Não está só no meu curso, tem vários canais que falam a mesma coisa, de modos diferentes. Porém, aquela dúvida que você tem, às vezes, vai estar em um lugar específico, não é em um lugar que você vinha procurando, entendeu? Eu acho que tem uma vantagem do curso também, que é pois seguinte, às vezes a pessoa não pode pagar por uma consultoria personalizada, ela está numa fase inicial, né? Ou ela quer testar, né? Quer te testar também. Então você tem essa vantagem que ela pode ali. E vai ser sempre assim, né? Se você fizer uma palestra, vai ser mais barato, porque vai ser bem menos personalizado, vai ser... Se você fizer um curso, já personalizou. Agora, se você quer individualizar, vai ser mais caro também, né? Assim que funciona, né? Dentro de um processo, né? Então... Igual você falou, por quê? Tem um tempo, né? Quanto tempo eu estou me dedicando na personalização? Então, assim, as pessoas que querem, né, pra gente ir pro final do nosso bate-papo aqui, Douglas, eu não sei se você tem, tipo,
uma mensagem, os pontos principais aí que você quer reforçar, né, o que realmente é o mais importante para o investidor na sua concepção, assim. Sim. Eu vejo que devido, né, às redes sociais, a conteúdos na internet, muita informação, as pessoas ficam meio perdidas assim, sem saber o que fazer. Mas a mensagem que eu deixaria é que a pessoa primeiro começar com afinco aquilo que ela quer e procurar nas fontes certas. E de passo em passo mesmo, entendeu? Tentando montar essa linha cronológica de tipo, ó, faz sentido para mim, por exemplo, investir em fundos imobiliários agora porque XXX. Ah, não, faz sentido eu, ao invés de ir para fundos imobiliários porque eu vou ganhar dinheiro, vai cair dividendos na minha conta, eu primeiro me organizar para eu ter uma capacidade de poupança maior. Então, a pessoa conseguir fazer essa conexão e ir costurando, né, isso aí, eu acho que é o mais importante. Não atirar para todo lado. Vamos pegar aí grandes pessoas conhecidas, né? Vou ver o perfil aqui do Thiago Nigro, depois eu vou ver da Natália, depois eu vou ver da Nath Finanças, depois eu vejo do Douglas e tento fazer essa coxa de retalhos. Não. Eu acredito que a pessoa, ela tem que... Eu quero o quê? A partir disso, você fazer uma engenharia reversa e ir montando passo a passo para alcançar o que você quer. Entendeu? Basicamente, é isso. É assim que eu construí minha carreira até aqui e tem dado muito certo. E aí, só para falar alguma coisa da primavera, a gente vai ter que falar alguma coisa disso. Já meteu a primavera ali no meio. Acho que já tá pago. A gente usa uma analogia, né, que tem muito a ver com primavera, mas tem com biologia, com planta, com flora, né? Que é o seguinte, cara, comece por aquilo que tá ao alcance da sua mão, né? Você tá querendo pegar a fruta baixa. Pegar a fruta baixa do pé, né? Porque senão você pegar uma manga, você não precisa subir o pé todo. Começa pelas que elas estão mais fáceis. Às vezes não vai nem ser necessário você subir no topo do pé para pegar o resto. E o curso, pessoas que estão aí nessa jornada de transmitir conhecimento a gente, né, de forma gratuita, essa fruta mais baixa, né? Tá mais fácil, tá mais tranquilo ali. Então comece. Então assim, quem quer te achar, né? A gente vai deixar aí a produção aí colocar, né? Já anotar aí para não esquecer. Mas para quem quer falar com você ainda uma pessoa extremamente acessível, né? Onde que te encontra, além do seu canal do YouTube e tal? Bom, no YouTube é o canal Ajuste Suas Finanças, né? No Instagram também, Ajuste Suas Finanças. E Twitter também tem, mas eu uso pouco. Mas basicamente são essas mídias que eu uso mais atualmente. YouTube e Instagram, tá? Algum ponto a mais aí, Fernandinho? Acho que é isso, né? O Douglas ali, pra mim, já tinha encerrado naquela mensagem dele. Não, legal. Do conhecimento, que... Eu acho que é o ponto comum de todas as pessoas que vieram aqui, né? A importância de conhecimento, de você aprender, estudar, de se desenvolver. E aí o Douglas ainda trouxe o extra que foi... aplica também o conhecimento, né? Conhecimento é bom, mas aplica também. Eu sempre encerro os meus vídeos falando uma coisa que... meu irmão que falava isso de forma empírica e eu comecei a pegar e foi, trem bom é saber, trem bom é saber. É verdade. Por exemplo... Quando eu comecei o canal, não sabia nada de edição de vídeo, mas eu queria ter o canal para ter mais exposição e tal. Aprendi a editar vídeo. Aí hoje em dia, poxa, velho, é uma coisa tão simples, eu faço com tanta facilidade, né? Hoje eu já terceirizei isso. Capas de vídeos, mesma coisa. Aprender um pouquinho de edição ali, um pouquinho de mídias sociais, de fazer Instagram, YouTube. Então, tipo, olha a diferença do Douglas de hoje e do Douglas de 5, 6 anos atrás. Isso tudo vem de conhecimento aplicado. Não é conhecimento que você só leu, legal, e não aplicou. É conhecimento que pegou, absorveu e aplicou. Gerou um resultado, um micro resultado. E de micro em micro resultado, você tem um resultado grandão, né? Tem hora que o povo fala assim, você tá precisando aprender. Eu tô precisando desaprender um bocado de coisa. Exatamente. Né? Porque tem que aplicar. Vai a questão do filtro, né? Tem muita informação, mas para você ter paz mental, né? Você tem que saber filtrar essas coisas para ter resultados específicos e trilhar essa jornada aí de forma interessante, legal. Show de bola. Obrigado, Fernando. Obrigado, Douglas, mais uma vez aí. Prazer. E com essa frase aí a gente encerra, né? Espero que tenham gostado desse vídeo, dê seu like, comente aí,
compartilhe, né, com seus amigos, aqueles que gostam do mercado de investimento, aqueles que não gostam precisam começar a gostar. Então, com essa frase, trem bom é saber, a gente encerra hoje. Até o próximo vídeo. Um forte abraço e vamos junto.